Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz, que a graça amorosa de Deus penetre verdadeiramente a sua vida, o seu coração, muita luz, muita bênção. Acolhamos a palavra santa que procede do coração de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 6, de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas enfermidades. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Nós somos chamados a continuar o nosso caminho com Jesus, experimentando a presença dele em nossas vidas e acolhendo a sua palavra santa. É muito bonito o evangelho de hoje quando nos fala de Jesus em oração. Sobe a montanha para rezar e passa a noite toda em oração a Deus. É muito significativa essa ação de Jesus de constantemente estar em oração. Nos ensina muito, nos ensina o valor que tem esta atitude orante de estar aberto à vontade amorosa do Pai. E nós somos chamados também a fazer essa experiência de rezar, de estar com o Senhor. A montanha é lugar de encontro com o Senhor. Várias vezes nós vamos ver na Sagrada Escritura esta busca da montanha para ser o lugar deste encontro com o Senhor. Geralmente é um lugar alto, um lugar em que há silêncio e um lugar em que você tem a possibilidade de estar totalmente com você e com Deus, por conta desse clima todo de silêncio que a montanha possibilita. Nem sempre a gente consegue ir numa montanha, né? Mas é preciso encontrar as nossas montanhas dentro da nossa casa para a gente ter um lugar onde a gente acalma o coração, onde a gente possa experimentar este silêncio interior para ouvir a Deus e ter, a partir da escuta do que Ele nos diz, também ter a possibilidade de falar com Ele. Então eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a fazer a experiência de encontrar aí na sua casa um lugar que seja especial para você poder rezar sempre, para fazer essa experiência da escuta amorosa de Deus e do falar com Ele. Então Jesus, homem orante, e Ele vai nos ensinar que a oração, ela nos impulsiona para fazer as coisas segundo o coração de Deus. Aí nós vamos ver que depois desta noite de oração, desta noite de intensa atitude de encontro com o Pai, Jesus, então, descendo da montanha, ele escolhe dentre os seus discípulos 12 aos quais ele dá o nome de apóstolos. Apóstolo é aquele que é enviado em missão. Então, Jesus tem os discípulos todos, aqueles que estão ali próximo dele, que escuta o seu ensinamento, que vive uma experiência forte de encontro com ele. Mas ele escolhe dentre os discípulos aqueles que são chamados de apóstolos, que serão enviados em missão. E aí é interessante lembrar que antes de escolhê-los como apóstolos, Jesus os fez discípulos, quer dizer, homens que ouviram profundamente a voz do Mestre Jesus, que sentaram aos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha a ensinar, para aprofundar cada vez mais o encontro com ele. Somente depois de fazer essa experiência de um amor grandioso,
experimentado, então agora eles são escolhidos para o apostolado, para a missão de fazer aquilo que o Mestre manda, e melhor dizendo, de fazer o que o Mestre mesmo faz, né? Porque o apóstolo é aquele que age na pessoa de Jesus, que age a partir de Jesus. E é interessante que quando vai nomear os 12 apóstolos, o evangelista faz questão de ir nomeando 2 a 2, né? Vai dizendo este e este, este e este. É muito interessante isso porque lembra que depois Jesus envia, né, os discípulos dele 2 a 2. E isso nos lembra que a missão apostólica é uma missão feita em comunhão, né? Ninguém fala em nome de si mesmo, por isso é enviado por Jesus Cristo, e fala na comunhão também da igreja. Fala em nome da comunidade cristã, fala em nome da igreja. O fazer do apóstolo é um fazer comunitário. Por isso Jesus, ele envia 2 a 2, por isso o evangelista faz questão de nomear, né, que os 2 a 2. E os apóstolos são escolhidos por Jesus, são escolhidos aqueles que ele quer, né? Ele é que escolhe, ele é que chama. A escolha é uma escolha bonita porque é uma escolha que conta com a diversidade. São homens diferentes, pessoas que têm histórias de vida diferentes, o modo também como vai responder ao chamado é diferente. Cada um responde segundo também os seus dons, as suas capacidades, mas tudo posto para o bem da evangelização, para o louvor de Deus e para a dignificação dos homens e mulheres. É interessante a gente notar que nessa diferença tem também aqueles que fazem a opção, ou aquele que faz a opção por não ser fiel, por trair o Senhor. Então, o chamado de Deus é um chamado bondoso, um chamado que acredita na pessoa que chama. Porém, esse acreditar na pessoa que chama é também um acreditar que respeita a liberdade de cada um, de cada uma. Cada um vai responder de acordo com a sua possibilidade, com a sua vontade, né? Por isso a gente deve adequar cada vez mais a vontade da gente à vontade de Deus. E é bonito isso, que Jesus, ele chama assim como cada um de nós somos, com os nossos dons, mas também com os nossos limites. E nós devemos responder ao chamado buscando superar cada vez mais os nossos limites e fortalecer cada vez mais os dons, as capacidades que temos para evangelizar segundo o coração do próprio Deus. Querido irmão, querida irmã, que beleza, né? O Senhor, Ele vai falando a nós com essa profundidade. Chama, Ele ajuda-nos a crescer cada vez mais nessa experiência de escuta daquilo que Ele nos tem a dizer. E Jesus desce a montanha com seus discípulos, com seus apóstolos, para poder ser onde estão as pessoas, a presença do amor verdadeiro. Agora, Jesus partilha essa sua missão com os apóstolos, lembrando que é preciso que se assuma com fidelidade essa missão de ser anunciador de Deus, anunciador da bondade de Deus em todos os lugares. E Jesus age para curar as pessoas que estão doentes, para expulsar aquilo que é mal do coração das pessoas que estão atormentadas. Ele faz a experiência de ser homem que cuida. E esse seu cuidado é tão intenso e especial que ele partilha esse cuidado com os homens que são chamados a assumir a missão de apóstolos. A cura, a evangelização, o cuidado que Deus tem por meio de Jesus Cristo para com a humanidade toda, ele partilha esse cuidado também agora com os apóstolos. Homens que sentiram o cuidado de Deus em suas vidas e que são chamados a responder com gratidão a esse cuidado recebido em suas vidas, cuidando
daqueles que vão vir a Ele. Tantos, muitas vezes marcados por dores, por sofrimentos, e que devem ser acolhidos e que devem receber por parte dos apóstolos de Cristo o mesmo cuidado que o próprio Cristo deseja dar a cada homem e a cada mulher. Que nós, queridos irmãos e irmãs, aprendamos de Cristo esta experiência de sermos homens e mulheres de oração. Que as nossas decisões sejam tomadas na experiência orante. Que o nosso coração se curve sempre diante de Deus para pedir a Ele a orientação para vivermos segundo a sua vontade. E que nos deixemos ser tocados profundamente pelo chamado de Deus, que partilha conosco esta missão de cuidar, de anunciar a boa nova para todas as pessoas. Que deixemos o Senhor nos chamar e renovar sempre o seu chamado em nós, e que a nossa presença, junto aos irmãos e irmãs, sobretudo aos que mais sofrem, seja uma presença que expresse cuidado, gratidão pelo cuidado que Deus tem para conosco e que se expressa no cuidado que nós devemos ter para com os irmãos e irmãs, sobretudo aqueles que estão numa situação difícil e que precisam de um acolhimento, de um toque especial de Deus que se faz muitas vezes através de nós. Que graça, que possibilidade bonita de graça Deus dá a cada um de nós. E que venha a generosa bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, fica com Deus. Um abraço forte.